distribuições associadas a contagens de Bernoulli, em particular a binomial, a hipergeométrica e a geométrica. A situação que vamos ter em mente é a seguinte. Vamos recolher observações e vamos contabilizar, classificando cada uma em sucesso ou insucesso. Isto é, cada observação, seja ela xi, toma o valor 1 se a iésima observação dá origem a um sucesso. 0 caso contrário. De acordo com a forma como vamos recolher as observações, vamos ter um fenómeno associado à binomial ou hipergeométrica. Isto é, se a recolha for feita com reposição, o que acontece é que a probabilidade de sair sucesso se mantém constante e, além disso, as observações são independentes entre si. Neste contexto, se eu designar por x o número total de sucessos em n observações com reposição, nunca esquecendo que temos a reposição, esta variável aleatória x vai ter distribuição binomial e a binomial tem dois parâmetros. O primeiro é o número de observações n e o p é o segundo, em que p é a probabilidade da minha variável Bernoulli tomar o valor 1. Recordando, com reposição, cada uma das observações vai ser independente entre si e a probabilidade de sair sucesso mantém-se constante e é igual a P. Bom, sem reposição, o que vai acontecer é que os resultados das sucessivas observações são dependentes e a probabilidade de sucesso não se mantém constante. Nesta situação, sendo x, tal como anteriormente, o número de sucessos em n observações sem reposição, a variável aleatória x vai ter uma distribuição não binomial, a binomial está associada a um fenómeno com reposição, mas sim hipergeométrica. A hipergeométrica tem 3 parâmetros. O primeiro parâmetro, que vamos designar por n maiúsculo, é a dimensão da população. O segundo parâmetro, que eu vou designar por m maiúsculo, é o número de sucessos na população. E o terceiro parâmetro, que vamos designar por n minúsculo, é a dimensão da amostra. Note-se que, em relação ao caso da binomial, P, se fosse com reposição, seria dado pelo quociente entre m, que é o número de sucessos na população, a dividir por n, que é o número de a dimensão da amostra. Recordemos novamente x, número de sucessos em n observações, com reposição, o x tem distribuição binomial de parâmetros NP e a probabilidade de ocorrer x sucessos na minha amostra vai ser dada por a seguinte função de probabilidade. Combinações de nx a x, em que n é um dos parâmetros da distribuição que responde ao número total de observações, P elevado a x, porque eu tenho x observações que resultam em sucesso, cada uma delas tem probabilidade de P, 1 menos P elevado a n menos x. No caso de ser sem reposição,
uma variável tem, como já vimos, distribuição hipergeométrica de parâmetros n maiúsculo, m maiúsculo e n, e a função de probabilidade é dada como o quociente entre o número de casos favoráveis em que eu tenho x observações correspondentes a sucessos sobre o número de casos possíveis. O número de casos possíveis são as combinações de n maiúsculo n a n e representa o número possível de amostras de dimensão n retiradas a partir de uma população de dimensão n. O número de casos favoráveis é o número de formas que eu tenho de observar x sucessos que são recolhidos do subconjunto de dimensão m correspondente aos sucessos na população e n menos m, que representa o número de insucessos que eu posso observar numa população de dimensão n menos m recolhida numa amostra de dimensão n. Apesar de ser relevante a extração ser com ou sem reposição, e já vimos que com reposição leva a uma binomial, sem reposição leva a uma hipergeométrica, é interessante notar que existe o seguinte resultado, seja xi, uma variável que vale 1, sua iésima observação é um sucesso, 0 caso contrário. Já vimos que no caso da variável provir de uma binomial, isto é, haver reposição, o xi tem probabilidade de sucesso igual a 1, constante igual a p. A questão que se coloca é qual será a probabilidade da késima observação ser 1 no caso de haver reposição e sem reposição. No caso de haver reposição, é trivial, e já observámos isso várias vezes, que a probabilidade de x igual a 1 é apenas a probabilidade de haver sucesso, que é p. Acontece que este resultado também é válido no caso de não haver reposição. Isto é, no caso de não haver reposição, a probabilidade da késima extração ser um sucesso, para qualquer k entre 1 até n, é igual a m sobre n, que eu designo também por p, correspondente à situação sem reposição. Demonstração deste resultado para o caso, por exemplo, da segunda extração. Isto é, vejamos qual é a probabilidade de x igual a 2 ser um sucesso no caso de não haver reposição. Bom, o resultado, uma vez que sem reposição as extrações não são independentes, vamos ter que averiguar o que se passou na primeira extração. Existem duas formas possíveis do x2 ser 1. Ou porque o x1 foi 1, isto é, a primeira extração é também um sucesso, ou a primeira extração é um insucesso. Bom, vamos utilizar o teorema das probabilidades totais e vamos transformar estas interseções em probabilidades condicionadas. Isto é, a primeira é a probabilidade do x2 ser 1, dado que o x1 é 1, vezes a probabilidade de x1 igual a 1, mais a probabilidade de x2 ser 1, dado que o x1 é igual a 0, probabilidade de x1 igual a 0. Ora, se a primeira observação foi um sucesso, neste momento já só tenho n-1 sucessos que podem sair. E, além disso, já só tenho n-1 elementos que posso escolher, uma vez que isto é sem reposição. A probabilidade do x1 ser 1 é m sobre n. Para o segundo caso, o número de sucessos mantém-se igual a m, uma vez que a primeira extração observou-se um insucesso. Portanto, o número de casos favoráveis é m. O número de casos possíveis é n-1, uma vez que já fizemos uma observação. A probabilidade do x1 ser 0 é n menos m sobre n. Feitas as contas, facilmente chega à conclusão que esta soma destes quocientes é m sobre n, que é igual ao p. E, efetivamente, provamos que a probabilidade do segunda observação ser um sucesso, com ou sem reposição, é constante
e é igual a P. Finalmente, ainda associado a extração com reposição, posso estar interessada em determinar probabilidades associadas a uma variável que eu vou designar por y, que contabiliza o número de observações até encontrar pela primeira vez um sucesso. Ora, esta variável tem distribuição geométrica de parâmetro P. E a sua função de probabilidade é facilmente derivada da seguinte forma. Se eu tive y observações, significa que as primeiras y-1 eu não tive nenhum sucesso, e a probabilidade de eu não ter sucesso é 1 menos P, e uma vez que elas são independentes, associadas ao facto de não haver reposição, a probabilidade das primeiras y-1 observações darem não sucessos é 1 menos P levantado a y-1. A última, a y-ésima, é um sucesso, e a probabilidade de tal ocorrer é P, em que este y vai pertencer ao conjunto dos inteiros positivos.